Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. Eu quero aproveitar esse momento que estamos passando para gravar para os irmãos algumas pastorais. Nós não estamos podendo imprimir os boletins de nossa igreja, mas acho importante que os irmãos recebam toda semana uma breve reflexão para encorajamento e fortalecimento dos irmãos nesse período difícil aí que nós estamos passando. Estejamos orando por todos aqueles que estão trabalhando com todas as forças contra esse coronavírus e que isso tudo passe rápido, e que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Eu quero estar lendo com os irmãos agora o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quero ler do verso 20 ao verso 33. Eu quero falar nesse momento aos irmãos sobre adoração incondicional. Adoração incondicional é sagrada a Deus e Deus se manifesta em nosso favor quando nós o adoramos dessa maneira. Na verdade, nós não adoramos a Deus somente pelas coisas que Ele pode fazer, por tudo aquilo que Ele faz, mas nós adoramos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa para cada um de nós. E esse texto mostra muito claro, mostra muito bem o que é adoração incondicional. Quero compartilhar com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. O texto diz que naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Que coisa linda, irmão, poder ver a manifestação de Deus sobre a vida daqueles que o adoram de forma incondicional. Eu olho para esse texto e vejo aqui claramente razões, motivos para estes homens, esses servos do Senhor, desistirem da missão que tinham, se revoltarem contra Deus, se chatearem contra Deus. Por muito menos o que esses homens sofreram, pessoas estão aí se chateando e se revoltando contra o Senhor. Mas esses homens, mesmo sendo açoitados em praça pública, tiveram suas roupas retiradas. O texto diz que eles estavam pregando a palavra de Deus e os romanos não se satisfizeram com aquilo e aí começaram a fazer esse tipo de atitude com eles, maltratando Paulo e Silas, humilhando, tiveram suas roupas retiradas e foram açoitados ali, e como se já não bastasse, ainda prenderam eles numa masmorra, num cárcere frio, fechado, escuro. E o texto diz, irmãos, que por volta da meia-noite algo lindo e maravilhoso começa a acontecer. O texto nos fala que, por verso 25, por volta da meia-noite,
Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. O culto maravilhoso, meia-noite, estavam louvando, adorando, glorificando o nome de Deus, lá na prisão, lá no sofrimento, lá na dor, lá na humilhação. Mas havia dentro do coração desses homens uma paz de espírito, uma liberdade espiritual tão grande, que eles foram capazes de adorar e de exaltar ao Senhor em meio ao sofrimento. Essa é a adoração incondicional, que agrada, que toca o coração de Deus, independente da circunstância que esteja passando. Não é porque tudo vai bem que nós devemos adorar o Senhor, mas se as coisas estiverem ruins, difíceis, aí sim a gente deve louvar e adorar e glorificar o nome do Senhor, demonstrar a Ele a nossa gratidão e o reconhecimento que nós temos de quem o Senhor é. Nós não louvamos a Deus pelas coisas que nós sentimos, mas nós louvamos a Deus pelo amor dele. O nosso louvor é fruto do amor de Deus para conosco. Quando eu reconheço isso, eu o adoro de forma incondicional, independente das circunstâncias que eu esteja vivenciando na minha vida, eu vou estar adorando, glorificando, louvando ao Senhor. E foi isso que esses homens fizeram. Isso havia um propósito muito claro, que o texto deixa muito claro para nós, em Paulo e Silas estarem vivenciando tudo aquilo. Naquele momento, enquanto eles estavam louvando e glorificando ao Senhor, olha o que acontece. O texto diz que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você pode entender isso também para um lado espiritual, né? Ali, fisicamente, Paulo e Silas estavam presos, mas havia liberdade dentro deles, a liberdade do Espírito, que promoveu libertação a todos que estavam ali. Muitas correntes espirituais estavam sendo soltas ali, caindo naquele momento. Eu olho para o texto e vejo, sabe por quê? Porque nenhum daqueles homens que estavam ali fugiram. Havia um carcereiro, ele ficou tão preocupado, porque por certo iria morrer. E olha o que ele tentou fazer. Vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada, o carcereiro, para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. A ação de Deus sobre aquele culto, sobre aquele momento de adoração foi tão forte que abalou as estruturas daquela prisão, que abriu as portas, que fez correntes se abriram, tocou o coração de todos que estavam ali. Eles não fugiram. Eles ficaram ali atônitos, impressionados com o poder de Deus que já estava se manifestando na vida deles. O carcereiro pediu luz. Ele precisava muito de luz. Ele queria se matar. Ele queria tirar a sua própria vida. Ele pede luz para entrar dentro daquela prisão escura. E entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, olha como o texto me prova tudo o que estou falando. Senhores, olha o que ele pergunta para Paulo e Silas. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Ah, meus irmãos, quando nós entendemos isso, que nós temos que adorar a Deus em qualquer situação, em qualquer momento de nossa vida, que a nossa missão aqui é pregar a palavra de Deus, é glorificar o nome de Deus, nós estaremos vivenciando momentos como esse, experiências tremendas como essa. Talvez você já tenha passado por algo parecido, semelhante. Em meio ao sofrimento, em meio à humilhação, você teve a oportunidade de pregar para alguém, de falar do amor de Deus para alguém e viu o amor de Deus sendo manifesto sobre essa vida, sobre sua vida. São experiências como essa que nos fazem a nossa fé fortalecer, nos tornarmos fortes em meio às provas e às tribulações. O texto continua dizendo que algo maravilhoso aconteceu. Eles pregaram a palavra para aquele homem e para a família daquele homem.
E diz assim: naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. A mão de Deus, a provisão de Deus, comprovando os propósitos dele sobre nossa vida. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Nós estamos nesse mundo para ser testemunhas. E Deus está conosco. Deus nos manda ir pregar. E Ele diz, Ele nos garante uma promessa. Ele diz que estaria conosco todos os dias de nossa vida, até a consumação dos séculos, enquanto nós estivéssemos pregando e falando do amor dEle, e louvando e adorando a Ele de forma incondicional. Adore ao Senhor, não porque as coisas vão bem na sua vida, mas quando estiverem difíceis, estiver na dor, no sofrimento, na prova, lembre-se disso, lembre-se desses homens que em meio a tanto sofrimento louvaram ao Senhor, adoraram ao Senhor e viram algo maravilhoso acontecer. Eu fico imaginando a alegria desses dois homens, que em meio horas anteriores, em meio a um sofrimento, uma humilhação, uma dor, de repente muda. Deus restaura o quadro e mostra para eles que muitas pessoas foram libertas por ocasião da adoração incondicional deles. É assim que Deus faz na nossa vida, nos dá essas alegrias. Louve ao Senhor, adore ao Senhor sempre. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, meu querido irmão. Fique com Deus. E acompanhe lá no nosso canal do YouTube. Toda semana nós estaremos mandando uma pastoral como essa para os irmãos. E os cultos também estarão sendo transmitidos. Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém.